Olá! No dia de hoje começaremos com um tópico novo, um tópico que está associado com nossos olhos, um tópico no qual percebemos a grande informação do mundo ao nosso redor. E o tópico que em física chama-se óptica geométrica. E começando com esse tópico, lhes farei a pergunta, justamente espero que a analisem em casa com calma e com paciência. Como poder distinguir o que é de cima e o que é de baixo, dentro dessa imagem? Qual das duas montanhas é a real? A que está na parte superior ou a que está na parte inferior? Será que o céu está na parte superior ou na parte inferior? Como poder discernir e dizer com certeza plena que o objeto é aquilo que nossa intuição nos diz? Uma montanha está na parte superior, mas porque essa visão na parte inferior é idêntica à da superior, o que tem justamente essa superfície que permite observar o mesmo, mas invertido do que está sobre essa superfície. Uma casa, uma montanha, o céu, a floresta, que tem justamente a água que nos permita fazer fazer esse fenômeno físico. E é justamente o que veremos no dia de hoje, o tópico inicial, a luz. E a luz poderá ser modelada geometricamente como sendo um raio onde observa-se justamente em linha reta a sombra dessa floresta projetada sobre esse mato. É uma linha reta, não faz curvas, mas uma linha que tem e reproduz o mesmo padrão de obstáculos que são essa floresta, esse conjunto de árvores. A sombra, desde a fonte ou desde esse obstáculo até a projeção completa, faz uma linha reta. O modelo de raio funcionaria perfeitamente. É alguma informação idealizada da luz ser um raio, mas que o feixe seja extremadamente fino. Não necessitaria ser um feixe de um laser que abre a longa distância, mas um feixe, uma linha reta imaginária que encontra-se com esse obstáculo e, portanto, morre. E aquilo que não tem obstáculo passa em linha reta. Funciona muito bem para os lasers das boates. Quem gosta de dançar, se movimentar, mexer o seu esqueleto, observará que esses lasers justamente mostram um caminho em linha reta, desde a sua fonte até a projeção no chão, ou na parede, ou na superfície que seja. Mas também está associado com nossa visão. Esse feixe entra por nossos olhos. Há uma luz que incide sobre os objetos, e os objetos refletem essa luz, e justamente em linha reta, sem fazer caminhos confusos, atingirá nosso senso visual, nosso sistema de observação, nossos olhos. A luz, para ser modelada muito mais rigorosamente, a luz não é de uma cor. A luz, o que conseguimos ver com nossos olhos, o espectro visível, é um conjunto de várias cores. Mediante esse prisma, poder-se decompor todas as cores que pertencem ao espectro eletromagnético visível e captável por nossos olhos, desde o infravermelho até o ultravioleta próximo. O ultravioleta que poderia gerar câncer nos olhos e na pele, na nossa dermis, mas ainda assim a parte do espectro eletromagnético que sentimos com nossa pele, justamente a dermis, que é as ondas de calor, e está associado com um tópico que tínhamos visto anteriormente. Então, o infravermelho não conseguimos vê-lo, mas podemos senti-lo com nossas mãos, com nossa pele, com nosso tato. Sente-se, embora não esteja visível. E esse fenômeno acontece justamente porque a luz é uma onda que caracteriza-se mediante a sua velocidade e o seu comprimento. Entende-se em física o comprimento de onda mediante esse padrão repetitivo dessa oscilação. Não entraremos em detalhe como cria-se essa oscilação, mas comprimentos de ondas diferentes poderão ser qualificados em nosso dia a dia como cores diferentes.
Então, a cor vermelha tem um comprimento de onda maior e a cor ultravioleta terá um comprimento de onda bem menor. E quanto menor seja, mais desviar-se-á esse feixe luminoso ultravioleta, e quanto maior seja o comprimento de onda da luz infravermelha, menor se desvia justamente desse triângulo, desse prisma especificamente. Isso explica por que ao final do dia, o lusco-fusco geralmente é colorido de alaranjado ou laranja com vermelho, que são os comprimentos ou a parte do espectro eletromagnético visível com maior comprimento de onda. Mas também está associado com a decomposição na chuva. Então, dependendo do ângulo, especificamente, poder-se observar o arco-íris, muito bonito, embora o arco-íris por completo não é o arco, é uma circunferência, só que a outra metade não se consegue observar na imagem, pois está o terreno. E em algumas situações ideais e específicas, poder-se haver um segundo arco-íris, é o que se conhece como o segundo harmônico do arco-íris, dentro do jargão da física. E muito em casos ideais, poderia existir um terceiro arco-íris como sendo o terceiro harmônico dessa decomposição da luz como consequência das gotas e do vapor de água. Também explica-se por que o céu é azul, mas é muito complicado explicá-lo. Mas por que o espectro eletromagnético excita a camada de ozônio e a luz que observa-se que espalha-se por essas moléculas de ozônio é justamente com essa intensidade e com esse comprimento de onda, a luz azul. Mas quando finaliza o dia, o lusco-fusco é justamente alaranjado ou tirando a ser vermelho, justamente se pode observar quando está bem longe no horizonte o sol, ou quando sai o dia. Quando começa o dia, quando começa o alba, quando inicia o dia, a coloração do céu é a mesma que no crepúsculo. Como poder caracterizar esse fenômeno? Será que o canudo quebrou-se? É uma pergunta que uma pessoa naturalmente poderia fazer-se. Quais são os princípios físicos para caracterizar essa quebrada de visão? Tem um canudo por cá e pá, desapareceu. Ah, não, mas está na parte superior. Mas por que acontece isso? E como poder caracterizá-lo, justamente? Então, se diz que o modelo de feixe há uma reflexão. Então, as cores são aquilo que vemos justamente dos objetos que refletem parte das cores ou parte do espectro eletromagnético visível. Uma banana é verde, se reflete o verde, mas se está madura, se reflete o amarelo. Uma joaninha reflete o vermelho maioritariamente e uma folha, pelo fato da clorofila, reflete principalmente o verde, a menos que oxide-se a clorofila quando as folhas estão velhas ou está finalizando o outono e caem as folhas, terão uma coloração mais alaranjada e, portanto, essa oxidação é característica ou caracteriza-se mediante essa coloração alaranjada avermelhada. Há alguns dispositivos que nos caracterizam ou que nos permitem observar muito bem no nosso dia a dia. E entre esses dispositivos há determinadas superfícies. As superfícies refletoras, como um espelho, as superfícies absorvedoras, como é o caso de uma escrivaninha, de uma parede, ou simplesmente da floresta, absorve e só reflete uma luz específica, a verde. Nesse caso, a absorvedora por completo absorve todo o espectro eletromagnético visível, e as superfícies que são de transmissão, que dentro dessas há duas classes em nosso jargão cotidiano: superfícies transparentes e superfícies translúcidas. Podemos pensar que os óculos de uma pessoa são transparentes, porque consegue visualizar, a luz passa, mas não deforma o formato do objeto que está através da luz. Consegue observar muito bem. Uma janela é plana, o vidro da janela é plana, mas é transparente, sempre e quando esteja super limpa, e se permite observar os objetos por trás dessa superfície, por mais que seja um cristal, perfeitamente.
As superfícies translúcidas são essas que usam-se para difuminar ou para modificar os formatos dos objetos. Por mais que passe a luz, não se consegue distinguir uma superfície ou um objeto através de um cristal translúcido. É o princípio por trás de usar justamente os box dos banhos para tomar banho, dos dos banheiros, para que a pessoa nua não se enxergue ou não possam ver-lhe as suas partes mais íntimas, mas pelo menos se difumina, se consegue distinguir que há uma pessoa por dentro, para não abrir a porta e incomodar, por se alguém não escuta os jatos de água caindo. A reflexão numa superfície perfeitamente refletante diria-se que satisfaz uma relação onde o ângulo de incidência desse feixe luminoso poderia ser um laser, o ângulo de incidência em relação à direção perpendicular à superfície, conhecida em física como a direção normal, esse ângulo de incidência será equivalente ao ângulo de reflexão em relação a essa linha perpendicular a uma simetria. Quanto menor seja, menor será o ângulo de reflexão. Quanto maior seja o ângulo de incidência em relação a essa linha perpendicular, maior será o ângulo de reflexão. Há uma relação diretamente proporcional. Ou seja, essa relação entre a reflexão mostra que existirá um plano de incidência e reflexão composto pelo feixe luminoso incidente com o feixe luminoso refletido, e os ângulos de incidência e reflexão sendo idênticos. A principal mudança será na orientação. Um está entrando na superfície, o outro está saindo da superfície. E essa superfície normal mostra justamente um plano de incidência e reflexão. Poderia ser visualizado em 3D ou simplesmente de perfil. Mas se as superfícies são perfeitamente refletantes, é o que chama-se uma reflexão especular. Ou seja, uma superfície reflete uma fonte luminosa, a luz somente numa determinada direção. Uma pessoa em outra direção não adequada não observará o objeto, pois não tem uma luz que chegue desse objeto e seja refletido sobre essa superfície. Só será observada numa direção específica. E essa reflexão especular, onde speculum vem do latim que significa espelho, justamente faz alusão a um espelho perfeito. Mas as superfícies, há outras classes de superfícies onde há uma reflexão difusa. Por exemplo, uma parede, uma superfície de uma lagoa, onde a água não está estagnada, tem umas certas ondulações, ou qualquer outra superfície que poderia refletir difusamente uma luz. Poderíamos dizer que é um objeto, por outro lado, que gera essa fonte luminosa, ou o criador dessa luz, que é a fonte luminosa, mas não se consegue distinguir muito bem o seu formato, pois os raios estão refletidos de forma difusa. De maneira de exemplo, analisemos o que acontece quando tem-se um sistema de dois espelhos perpendiculares entre si. Habitualmente existe essa configuração nos salões de beleza, ou nas barbearias, ou nos cabeleireiros, onde há na esquina, ou no canto dessa sala, há dois espelhos, um do lado do outro, só que entre si a 90 graus a sua diferença de orientação. Então, esse exemplo, onde eu reflexo um espelho em espelhos planos, calcular o ângulo de incidência e reflexão. Inicialmente, há uma incidência de um feixe sobre o primeiro espelho, com o ângulo θ1, mas que podemos dizer, com base na informação do problema, que nos diz que incidiu com essa informação, com essa diferença de orientação de 15 graus, portanto, θ1, podemos dizer que essa incidência é caracterizada, esse ângulo θ1 seria 90 graus em relação à perpendicular, menos essa informação angular de 15 graus, ou seja, que incidiu em relação à normal com ângulo de 75 graus. E o seu ângulo de reflexão será idêntico ao ângulo de incidência, ou seja, θ2 equivalente a 75 graus. Para o outro espelho, poderíamos analisar justamente essa figura geométrica, que é um triângulo retângulo
pois ambos espelhos estão a 90 graus entre si e, portanto, há um vértice onde é um ângulo retângulo ou um ângulo de 90 graus, mostrando a diferença de orientação perpendiculares entre si. E conhecendo o ângulo θ2, poderemos determinar o ângulo θ3, que será o ângulo de incidência sobre o segundo espelho, com base em uma informação geométrica, que é basicamente a somatória dos três ângulos internos de um triângulo qualquer, não necessariamente o triângulo retângulo. De qualquer triângulo, os seus ângulos internos são equivalentes à soma dos três, a 180 graus. Ou seja, que nesse caso, o ângulo θ3 será equivalente a 180 menos 90, que é o ângulo reto, menos θ2, que equivale a 75, e, portanto, a incidência normal em relação a esse segundo espelho será com um ângulo de 15 graus. De 15 graus, implicando que o ângulo de reflexão no segundo espelho seja de 15 graus também. E o complemento, o ângulo θ5, podemos caracterizá-lo em relação à superfície como sendo 90 menos 15 em relação à direção perpendicular, 75 graus. Dessa forma, mostra-se que o ângulo de saída desse feixe luminoso refletido será justamente paralelo ao ângulo com o qual incidiu em relação à superfície. Visualmente, poder-se ver que o feixe luminoso que incidiu será paralelo, ou antiparalelo, para ser mais específicos, em relação à sua incidência, pois esse está entrando e o outro estará saindo. Ou seja, que essa configuração, né, no canto interior e fazendo um ângulo entre 90 graus permite fazer uma reflexão e revoltar ou reencaminhar o feixe luminoso para a mesma direção onde está a fonte luminosa. Se os espelhos os usamos no nosso dia a dia, é uma boa pergunta. Como poder caracterizar as imagens que observamos através dos espelhos? Uma pessoa observa-se, penteia-se, maquia-se. Um homem poderia ficar muito charmoso na frente do espelho. Uma mulher poderia ficar show de bola, maravilhosamente charmosíssima, arrumando-se, maquiando-se e deixando-se bem bonita. Mas como poder caracterizar o que observamos nos espelhos? É um reflexo, mas esse reflexo é o que nossa intuição nos diz, pois uma pessoa eleva a sua mão direita e o seu reflexo elevou automaticamente ao que seria a sua mão esquerda. Há uma diferença na orientação, mas ainda assim podemos dizer que, principalmente, o objeto a ser refletido por essa superfície perfeitamente refletante, que é um espelho, estaria a uma distância equivalente à distância equivalente do objeto ao espelho. A distância do objeto ao espelho, a distância do objeto, equivalente à distância da imagem, ou em outras palavras, perdão, o contrário. A distância da imagem com dentro do espelho estará a imagem. Será equivalente à distância do objeto até o espelho. Se a distância do objeto até o espelho é 1 centímetro, a imagem estará por dentro do espelho a 1 centímetro. Dessa forma, podemos ver que o tamanho diminui à medida que nos afastamos do próprio espelho, pois também aumentaria a distância de nós em relação ao próprio espelho. Sendo a nomenclatura DO, distância do objeto, DI, distância da imagem, mantém pelo menos a mesma altura e o objeto tem o mesmo tamanho, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. A principal diferença é as distâncias, mas sendo equivalentes em módulo, saindo do espelho ou entrando ao espelho. Outro exemplo, quão grande deve ser um espelho? É uma boa pergunta a quem deseja comprar um espelho para se observar de pés até a cabeça. Supondo que é uma mulher que tem uma altura de 150 centímetros até os seus olhos, mais 10 centímetros até a parte superior do seu crânio, da sua cabeça, 160 centímetros ou 1,60 m, tamanho médio de uma mulher.
Qual deveria ser o tamanho do espelho para que possa se enxergar até os seus pés e possa se enxergar até a parte superior da sua cabeça, observar se está penteada ou não. Para aquilo, comecemos enxergando os pés. Qual seria o ângulo do feixe luminoso que sairia dos pés, incidindo e sendo refletido até observar, até chegar nos olhos? A visão da mulher seria ao contrário, saindo dos olhos, observando na parte inferior do espelho, enxergaria os seus próprios sapatos. O ângulo de incidência é equivalente ao ângulo de reflexão e diria-se que o tamanho da distância BD, que justamente é da parte inferior do espelho até a base D, essa distância deveria ser a metade entre os olhos até o chão, ou seja, metade de 1,50 m, 75 centímetros, para poder observar por completo os seus sapatos. A outra informação seria a distância FD. E a distância FD é justamente a visão para cima, para se enxergar até o topo da sua cabeça, aonde seria 155, em virtude que haveria que aumentar 5 centímetros e mais 5 centímetros, ou seja, a metade de 10 centímetros. Pois aumentando 5 centímetros, desde a sua visão, desde a altura dos seus olhos, poderia enxergar até o seu topo da cabeça. Ou seja, que essa distância será 155 centímetros em relação à base da parede. Portanto, o tamanho do espelho deverá ser a diferença entre essa informação da superior em relação à inferior. Um espelho, para que essa pessoa com essas características físicas, a sua estatura, sendo equivalente a uns 60 centímetros, deveria observar-se por completo se o tamanho do espelho fosse de 80 centímetros e estivesse a sua parte inferior a uma altura de 75 centímetros. E o importante é que todo esse cálculo, todo esse raciocínio geométrico é independente da distância, pois a pessoa se enxergará muito próxima, muito distante, muito estreita ou muito próxima, perdão pela redundância, muito próxima aqui ou super afastada do espelho, poderia enxergar-se por completo. O único que varia é que se observaria, quando está bem distante, o seu reflexo ainda o dobro da distância, super distante. Se está a 10 metros, o seu reflexo em relação à própria pessoa estará ao dobro, pois a distância da imagem está também a 10 metros em relação ao espelho. E com base nessa explicação, terminamos a aula de hoje e nos veremos.